Pessoal, então, para dar início à nossa 21ª roda de leitura literária na Edu, eu gostaria de início, de saudar todas as pessoas aqui presentes, com muita alegria, bom? E também de apresentar a equipe, em um primeiro lugar. Da Edu, Faculdade de Educação, UERJ, nós contamos com a colaboração das professoras Maria Letícia Cautela, professora Paula Cid, professora Janaína Moreira e eu, professora Márcia Cabral, que coordeno o projeto. Do CAP UERJ, nós temos a alegria de contar com a professora Ana Carolina Machado, que já até falou aí um pouquinho, deu boas-vindas para a escritora Luciana. Do Colégio Pedro II, nós temos a alegria de contar a unidade Realengo, que é onde tem educação infantil. Nós temos a alegria de contar com a professora Liana Borba, que já esteve aqui no iniciozinho falando com a sua filhinha Manu. Manu já participou também, abriu os trabalhos. Também temos a alegria de contar com a professora da Rede Municipal de Itaguaí, professora Aline Santos Costa de Lemos, que também se doutorou conosco, no grupo de pesquisa, assim como a Liana. Um outro grupo muito importante, não pode ser esquecido, muito pelo contrário, são os bolsistas que trabalham conosco. Então, gostaríamos de saudar a Cláudia Amorim, bolsista de extensão, a Luísa Braz, outra bolsista de extensão, tem umas tarefas aí, de presença, de fazer relatório das rodas e muitas outras questões. E o nosso querido Francisco Sidney, que nos ajuda também, fazendo gravação, ele é muito desenvolto nas mídias, então o Francisco Sidney também tem uma presença aí destacada. Bem, e agora, na sequência, também gostaria de falar do Marcelo. O Marcelo está implementando, junto com a Mariane Souza, um projeto de extensão também, não é de extensão, de apoio às escolas públicas, numa escola de Quintino. Como é que é o nome da escola, Marcelo? Você podia falar um pouquinho para a gente? Oswaldo Teixeira. A gente está, sim, Escola Municipal Oswaldo Teixeira. Nós estamos formando, a partir do 4º ano já, a roda de leitura, e com ênfase, com maior participação do 8º ano durante a semana, e formação de leitores, quer dizer, é o público leitor, e um aprofundamento maior no letramento, para além da alfabetização, essa experiência de leitura, essa experiência de poder repensar a sua própria participação dentro da escola, repensar os papéis dos estudantes e principalmente através da literatura, através de uma literatura voltada ao público infanto-juvenil, com algumas picadas de Mia Couto, com algumas picadas de textos mais elaborados, que façam a gente pensar mais um pouco. A gente está começando por aí, temos 3 meses de atuação, e acho que agora a gente está indo para filmar esse processo, e entregar alguma coisa que mostre o crescimento intelectual desses alunos. Obrigada, Marcela. Então, é um braço importante, que são as relações entre a associação, entre a universidade e as escolas públicas. Então, a gente está muito contente também com esse braço aí do nosso projeto. E agora, pessoal, eu gostaria de apresentar a nossa convidada querida, a nossa convidada de honra, Luciana Sandroni. Então, eu vou aproveitar aqui o cartaz para trazer um pouco, um recorte assim, do seu perfil, e depois ela própria vai falar de várias entradas, aposto, Bem, Luciana Sandroni, a nossa convidada, é escritora e roteirista, formada em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com mestrado em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Participou da adaptação do Sítio de Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, para a televisão, e recebeu o prêmio Carioquinha com o livro Lúdio na Revolta da Vacina.
pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e o prêmio Melhor para a Criança, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Foi agraciada com o prêmio Jabuti, por Minhas Memórias de Lobato, da Câmara Brasileira do Livro, na categoria Melhor Livro Infantil. Publicou vários livros voltados para crianças, entre os quais destacamos O Mário, que não é do Andrade, de 2002, e Lúdio na Floresta da Tijuca, de 2016, pouco mais recente, que integra, né, esse livro aí, eu acho que ela vai falar bastante, uma série de muito sucesso. Então, é com esse pequeno perfil que nós agora recortamos, né, que nós vamos passar a palavra para a querida Luciana. Luciana, a palavra é sua, fique bastante à vontade para conversar conosco. Obrigada por ter aceito. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos. Que bom estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre a minha trajetória aqui como escritora. Então, eu pensei em falar um pouco infância, adolescência, né? Na infância, eu tenho muita lembrança de ter familiares e pessoas muito ligadas a mim que gostavam muito de contar histórias, né? Então, eu tenho essa lembrança de ouvir muitas histórias, contação de histórias. A minha avó, ela adorava contar histórias para a gente. A minha mãe contava muito Monteiro Lobato para a gente. E essas duas contadoras, né, da família eram num lugar muito diferente. Era numa época de férias, né, que o meu avô tinha um terreno, né, em Itacuruçá, e nós íamos muito para lá nessas férias que eram enormes, né, antigamente, as férias de verão. E a minha avó contava muitas histórias de um personagem que ela inventou, um personagem até de um escritor alemão, o João Felpudo, que era um personagem terrível e que era uma época que, enfim, não tinha psicologia, vamos dizer assim, e esse personagem não tomava banho e ficava horrível, o cabelo enorme, a unha enorme, e era o final trágico desse menino que não tomava banho. E a minha avó leu esse livro, acho que tradução de Olavo Bilac, quando era criança, e resolveu adaptar para os filhos, porque eu tinha um tio muito levado e ele ficou sendo o João da história dela, o João Felpudo da história dela. Então, ela colocava os meus tios na história, a minha mãe não, a minha mãe é um pouco mais velha que eles, bem mais velha que eles, então ficou para os meus dois tios essa história. Só que quando nós nascemos, os meus irmãos e eu, ela adaptou a história para nós. Então, nós éramos os personagens das aventuras do João Felpudo, que a original é esse que ele não toma banho, mas ela fez várias aventuras que ele, enfim, que ele é muito levado, que ele faz coisas, ele sobe na árvore, ele constrói um balão e chama uns bombeiros, várias histórias que ela inventou. E nós éramos, um dos meus irmãos era o João Felpudo, e minha irmã e eu éramos outras personagens, irmãs dele, né? Enfim, ela fazia histórias colocando os nomes da família e nesse ambiente, né, nessa trama que é esse menino que faz coisas que levado, né? Esse menino traquina, assim, né? Então, o nome dela era Dona Jujuca, e o apelido, né? Aí, na história, era Dona Jojoca. O meu avô é o doutor Ataíde, e aí meu avô era o doutor Ataliba. A minha mãe é Laura, então a minha mãe na história é Maura. O meu pai é Cícero Sandrone, e virou Ciano Marconi. Então, ela realmente era muito, tinha uma imaginação muito grande, e essas histórias, mesmo repetidas, nós amávamos. E nessa
nessa ilha de Itacuruçá, nós ouvimos muito as histórias do João. E, à noite, nessa casa do meu avô não tinha eletricidade, à noite a minha mãe gostava de ler o Monteiro Lobato, né? E nós todos ouvíamos, né, cada noite um capítulo. Então, esse também marcou muito, porque a ilha não tinha, né, eletricidade, não tinha luz, então eram lampiões. Então, era como se a gente entrasse um pouco no próprio sítio, né? E uma história me marcou muito, foi Viagem ao Céu. Ela leu essa história, não sei se eu tinha uns 7, 8 anos, e o homem estava chegando na Lua, e o meu avô tinha um telescópio, e né, na natureza, né, no sítio, a gente presta muita atenção no céu, nas estrelas, então a gente ficava fascinado, né, com as estrelas, com a noite, com a natureza. E esse livro, então, me marcou muito. Eu lembro da sensação de que eu podia ir à Lua, que eu podia ir à Lua, né? E que aquilo era próximo e que aquilo era possível, né? Então, aquela fantasia realmente me tomou, né? Aquela fantasia de ir à Lua. E aí, acho que a minha infância foi muito assim ligada a ao Monteiro Lobato, né, em matéria de leitura, mas também a gente gostava muito de ler gibi, né, revista em quadrinho, Bolinha e Luzinha, a gente herdou de um tio nosso a coleção do Bolinho e da Luzinha, e, enfim, já éramos uma geração de televisão, né, na volta para a cidade, né, depois de 3 meses, né, alienados do mundo capitalista, né, da televisão, a gente voltava para a cidade e tudo era novidade. E, e foi uma infância muito, muito boa, muito rica. E realmente a minha família a minha mãe é especialista em literatura infantil e juvenil, né? Ela fundou a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E o meu pai é jornalista, escritor, então a gente teve realmente muito incentivo para a área cultural, né? Meus irmãos são músicos, são de teatro, então ele brinca que é a Fundação Sandrone que ele criou, né? E, e aí acho que isso foi muito rico, essa infância, né? E nós morávamos no Leme, então tinha, além, né, dessas férias na ilha, tinha muita praia. E depois, na adolescência, e na infância, eu realmente não pensava em escrever, eu realmente gostava de desenhar, de pintar, vivia com papel, colando, fazendo coisas com colagem, gostava muito de desenhar, né? E na adolescência, eu comecei a me interessar por poesia, né? Comecei a realmente me interessar por literatura. Na minha adolescência, a gente vivia na ditadura, né? Na ditadura militar, e a minha família era muito... O meu tio foi exilado, o meu tio, irmão do meu pai, o Paulo Sandrone, economista, ele... E isso foi assim muito forte para a minha família, né? Então, eu tive primos nascendo na Colômbia, né? E que vinham nos visitar, eles podiam vir nos visitar. E os meus irmãos eram muito, muito ligados à política estudantil. E nós fomos parar num colégio muito liberal para a época, né? O Colégio São Vicente de Paulo, né? Que é católico e tudo, mas que era muito voltado para a área social, né? E também nós tivemos a sorte de ter professores muito antenados e tal, e então nós tínhamos um grêmio estudantil.
mesmo em 70, ainda, né, na ditadura, 77, 78, 79, que eu comecei também a fazer o Grêmio Estudantil, né? Mas os meus irmãos eram realmente de movimento político, né? MR8, Partido Comunista, PCdoB, e eu não entrava, né? Mas eu ia com eles, né? Então, a política estudantil foi muito forte assim na minha família. Mas o que eu realmente gostava era de política cultural no colégio. Então, eu fazia jornal, a gente fazia musiclube, cineclube, né? A gente levava os filmes para passar, a gente convidava, a gente convidava músicos para tocar. Nós éramos produtores culturais lá no colégio, né? Então, e o jornal era mimeógrafo, eu era editora, e em casa, assim, comecei realmente a ler muita poesia, né? Então, eu lia Drummond, lia Manuel Bandeira e Mário de Andrade, e comecei também a, a me interessar, né, pela literatura brasileira, e mais essa questão do Nordeste, né, a ler Zé Lins do Rego, ler Graciliano, né, Raquel de Queiroz, essa questão, né, do Nordeste, da seca, da pobreza, isso tudo era muito forte naquela época, né? A gente discutia muito isso, né? Essa questão toda do Nordeste, da Amazônia, né? Se discutia muito já. E eu acho que isso tudo eu vejo hoje no que eu escrevo, né? Nessa coisa da cultura brasileira, de ser muito ligada à literatura brasileira, né? E os romancistas, eu me lembro realmente de ter lido Dom Casmurro com uns 15 anos e ter ficado muito mobilizada, fiquei muito encantada pelo Machado, né? E a Clarice Lispector também. Eu me lembro de ficar muito tomada pela Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela, da Macabeia. Mas o que mais me chamou a atenção, que é uma coisa que depois eu tenho visto, até a Jenny está estudando isso, nessa questão da, da metalinguagem, da metaficção, né? De trazer muito a leitura para dentro do livro, né? O falar da leitura, o falar do escritor e do leitor dentro do livro, né? Então, a Hora da Estrela, da Clarice, fala disso, né? Um escritor escrevendo sobre uma nordestina chamada Macabeia. Então, o livro fala muito dessa questão da metalinguagem, né? De trazer isso para a própria narrativa, né? Discutir o processo de criação do escritor, né? Isso sempre me deixou... Achei esse tema maravilhoso, né? Que o Drummond traz, né, também na poesia dele, né? O fazer poesia é tema de poesia, né? E eu acho também, na adolescência, me lembro enfim, meu pai jornalista, tinha muito jornal na minha casa, e eu me lembro, enfim, de gostar muito, né, de ler jornal até hoje. E eu me lembro assim, do jornal, quando o tema era cidade, né, a cidade do Rio e tal. Isso me empolgava muito, né, saber dos problemas da cidade. Eu ficava muito envolvida com o que está acontecendo na cidade, o que aconteceu, e que eu acho que isso também tem a ver com a Lud, né? Que é a minha personagem que tem aventuras pelo Rio de Janeiro, com os problemas da cidade, com todos os grandes problemas da cidade. E eu me lembro muito disso, que esse caderno Cidade eu gostava, porque você tinha
uma visão da cidade ali, né? E eu acho que essas coisas me marcaram bastante, né? A infância, a adolescência, e que eu acho que isso tudo está nos livros, né? Porque essa cultura brasileira, porque a gente fala muito da ditadura em relação à censura, né? Do Chico, do Caetano, do Gil, ou, né? do Rubem Fonseca, né? Mas havia uma censura também para a cultura brasileira, que a gente está vendo hoje, né? Também, né? Mas que a cultura brasileira, sambistas, né? Cartola, tudo isso era um perigo para a ditadura, né? A cultura brasileira era censurada, né? Então, lá no colégio, nós levávamos sambista, capoeirista, né? Fazíamos uma roda de capoeira. Isso era altamente subversivo, né? Então, isso marcou muito a minha adolescência, assim, falar, né? Trazer filmes, levar Vidas Secas para o cineclube, era uma coisa assim, né? Que os meus colegas de turma não conheciam, né? Não se falava. Quer dizer, lá no colégio até a gente falava, né? Dessa questão da fome, né? Da injustiça social, da pobreza, né? Então, da pobreza do Brasil, enfim, da realidade social do Brasil. Então, no colégio, isso foi muito falado, né? Muito discutido. E, enfim, eu acho que eu trago isso tudo para a Lud e para outros livros, né? Aí depois eu fui fazer a faculdade, né? Eu fui fazer faculdade de letras, né? Lá na PUC, e eu estava decidida que ia ser poeta, né? Poetisa. E eu publiquei no colégio poesia, publiquei no jornal da PUC. A minha irmã, Clara Sandrone, cantora, ela pegou um poema meu e levou para um músico, o Luigi Irlandini. Meu irmão, Carlos Sandrone, também fez uma música para alguns poemas meus. Então, eu vivi bastante como poeta, pensando, né, como poeta e querendo ser poeta, né? E aí, quando eu fui fazer a letras, eu fui fazer um curso. Eu tinha essa coisa do Monteiro Lobato, lá da minha mãe, né, que, além de contar, é uma especialista em Monteiro Lobato, e escreveu um livro, né, Lígia de Lobato da Bojunga, né, As Renações Renovadas. Então, eu estava indo para a faculdade e a minha mãe estava fazendo essa tese de mestrado, né, sobre a Lígia e o que ela herdou do Lobato, né? E aí eu comecei a ler Lígia Bojunga também, né? Não só eu, meus irmãos, porque a minha mãe estava muito empolgada, né, com as teses dela, mas eu já na faculdade, e aí pintou uma monografia com a professora Eliane Nunes, né, sobre Monteiro Lobato, com a Eliana e com o Luiz Raul Machado, né, o escritor Luiz Raul Machado. Os dois deram um curso juntos lá. E aí, no meu grupo de monografia, lá, cada uma ficou com um livro do Lobato, né? E o meu grupo ficou com A Chave do Tamanho, que eu não tinha lido, né, quando eu era criança. Aí, quando eu li aquele livro, eu fiquei realmente muito encantada, tomada, assim, muito entusiasmada, né? É um livro que a Dona Benta está triste, né? A Dona Benta está desamparada, triste, porque a guerra está acontecendo, a Segunda Guerra está lá acontecendo, o Hitler matando todo mundo, nazismo, fascismo, né? E aí a Dona Benta acha que o mundo não tem jeito, que o mundo é só guerra, que o homem vai acabar com o mundo, né? Pelo poder, pela guerra. E aí a Emília diz que vai terminar com a guerra para ela, para a Dona Benta
fica calma. E aí a Emília vai lá na sala das chaves que regem o mundo e quer desligar a chave da guerra, não consegue, e desliga qualquer chave, né? A Emília, sem paciência, desliga qualquer chave. E aí ela desliga a chave do tamanho, a humanidade fica desse tamaninho. E tudo, as coisas, os animais continuam no mesmo tamanho. Então, é um livro muito, muito filosófico, porque ela termina com a guerra, mas e aí vem a discussão, mas a gente vai ficar com um tamanho novo para não ter mais guerra, para não ter mais morte. Ah, então as crianças querem uma nova ordem social, vamos fazer uma nova ordem social, então, um novo mundo. E a dona Benta, tio Barnabé, tia Anastácia querem o velho mundo, pelo amor de Deus. Né? E aí fica essa discussão. E aí Emília e Visconde vão para a Europa e encontram com Hitler. E aí Emília faz um discurso, né, a favor da paz urgente, para ele parar de matar os judeus, para ele parar de matar. Né? Então, é um livro assim, que esse Monteiro Lobato é louco, completamente louco. Como ele faz um livro desse, né? E aí, hoje, eu tenho assim, clareza que é claro que é um livro para criança, mas é um livro realmente que é muito complexo, né? Que traz muita coisa, muita discussão e é super atual, né? É incrivelmente atual, né? E aí esse livro me deixou muito mobilizada e eu, na época, quando eu já estava me formando, eu fui fazer fui trabalhar em bibliotecas infantis, né? Fui trabalhar na Biblioteca Manuel Lino Costa, com a Marina Quintanilha, ainda na faculdade. Então, fui ler outros autores de literatura infantil, né? Conhecer, né? Aí a Fernanda Lopes de Almeida, a Silvia Ortossi, além da Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Maria Mazetti, fui ler, né, a literatura infantil. Eu comecei, assim, que o Lobato, mesmo ele falando de um assunto tão sério, ele traz muito humor, né? Ele tem muito humor, mas a literatura infantil tem isso, né? Tem muito humor, esses autores, né? A Silvia, né? E tem muita crítica, né? Também, muita crítica social, né? E por um período até, né, muitos autores não eram censurados na literatura infantil, né? O Eliardo com o Reizinho, com o Rei de Quase Tudo, a Ruth com o Reizinho Mandão, eles não eram censurados, a censura não chegava na literatura infantil, então era um lugar onde eles podiam se expressar, né? Então eu fui conhecer literatura infantil e passado um tempo, eu me lembro que aqui no Rio, nos anos 80, começou, no Brasil, né, começou a se falar da ecologia, né, da questão ecológica, dos animais em extinção, as praias começaram a medir a poluição das praias aqui no Rio. Então, isso tudo, acho que tudo somado, né, essas coisas todas somadas, eu me lembro de ver um concurso de literatura infantil lá, saber de um concurso, né, de literatura infantil lá em Belo Horizonte, o prêmio João de Barro, e que o concurso eram crianças que liam, né? Eram crianças, o jurado. Eu achei aquilo interessante e realmente comecei a ter uma ideia, a ideia foi crescendo, que realmente, quando eu escrevia poesia, eu não imaginava escrever prosa, eu achava a prosa muito difícil, que poesia era muito mais fácil, né? E que hoje eu acho completamente contrário. Né? A poesia é muito mais difícil de escrever. Né? Mas aí eu comecei a fazer, a escrever a história da Lud vai à praia, né? Minha primeira história, meu primeiro livro.
e é essa menina que é realmente muito calcada na Emília, muito inspirada na Emília, toda a estrutura da Lud é inspirada no sítio, né? Só que é uma menina no Rio de Janeiro, dos anos 2000, e lidando com os problemas do Rio, né? E aí a Lud vai à praia, ela cai, né, no fundo da Baía de Guanabara e vai tendo uma relação com os peixes, crustáceos, né, que vivem lá, que moram lá e vão tentando, né, discutir como vão limpar. Eles acham que ela é uma marquesa, que a Lud tem esse apelido de Lud, a marquesa dos bigodes de chocolate, que faz referência à marquesa de Rabicó, né, Emília. Então, acho que foi por aí a Lud, né? O Lud vai à praia, realmente tem muita citação ao Rei Nações de Narizinho, A Chave do Tamanho, né? A esses livros, né, do Lobato, né? E aí a Lud, o Luiz Raul Machado, esse escritor, meu amigo, ele estudioso, né, do Lobato, da obra do Lobato, ele escreveu A Orelha da Lud vai à praia, comentando que parecia que poderia ser uma primeira aventura, né? Comentando que poderia ser uma série. E aí eu achei, né, fui achando aquela ideia legal, bacana, e continuei a fazer. Aí o outro foi a Lud na TV, que eu acho que eu faço referência à minha geração, né, que vivia vendo televisão, séries americanas, a TV era fechada, né, não tinha canal aberto, então era muito, muito ruim, né? E aí eu fiz o Lud na TV, a Lud caindo na TV e participando dos programas e terminando com as novelas e fazendo bagunça com os anúncios. E até que um grupo de uma novela vai parar quando o técnico da TV consegue tirar a Lud, ela vai parar, o elenco, né? Os atores vão parar na casa da Lud. Então, tem muita coisa da metalinguagem aí também, né? E, e aí depois o primeiro livro da Lud que veio com o tema histórico foi o Lud na Revolta da Vacina, né? E aí esse livro eu notava que a Lud tinha muito a ver com o Rio e comecei, e era uma coisa que quando eu acho que quando eu fiz uns 15 anos assim, os meus pais me deram um álbum da história do Rio, com fotos do Marque Ferrez, fotos do Rio Antigo. E eu fiquei muito, muito assombrada quando eu vi que o Rio foi destruído, né, pela questão imobiliária, né, desenfreada, que derrubavam tudo, né, antes de ter o patrimônio, né, de ter os bens tombados, essa destruição toda, né, do centro e tal. E aí eu fui acho que com essa lembrança, de ver fotos do Rio Antigo e achar que você está vendo a Europa, né, que você está vendo um outro país, né? E aí eu acho que veio daí essa vontade, né, de fazer uma Lud viajando no tempo, e aí ela vai justamente para a Revolta da Vacina e para o Bota Abaixo, né, do Pereira Passos. E foi muito bacana ter feito esse livro, porque eu ia para a cidade, né, eu ia para a Rua do Ouvidor, para o Paço Imperial, para o Museu Histórico, para Colombo, para ter as ideias. Isso foi muito bacana, essa coisa de você fazer um laboratório, assim, né, de pensar os personagens ali, em loco, ali. E foi um livro que eu voltei para o Machado, né, porque o Machado é um personagem do livro, ele está na Colombo, com a dona Carolina, com a mulher dele,
e eles participam de algum capítulo, 2 do livro. Também li muito Arthur Azevedo, e foi muito essa pesquisa, né? Então, comecei com essa questão da pesquisa, né? Que eu tenho que pesquisar, né? Porque eu não sou professora de história, e fui pesquisar sobre a revolta da vacina, sobre o bota abaixo. Então, eu acho que aí, a partir daí, é que eu comecei com a pesquisa histórica, né? Então, a Lud tem ido sempre para o passado do Rio, do Brasil, para falar, para discutir, né? Eu noto esse diálogo, a Lud e a família são, né, dos anos 2000, e estão sempre discutindo essas épocas, né? Sempre discutindo as questões, né? E muito essa questão da injustiça social, né? E da cidade dividida, né? E aí, depois do Lud na Revolta, eu parei um pouco, né? Mas eu voltei quando foi? Foi para a gente comemorar os 200 anos da chegada da família real. Aí a Lud e a família Manso vão também para a chegada da família real, né? Em 1808. E aí foi isso, assim, eu fico sempre com medo de estar me repetindo, né? Porque a Lud já foi para o passado, aí eu vou fazer mais uma, mas eu não resisti, né? Dela voltar, né? Para 1808 e ver essa metrópole, né? Chegando no Rio de Janeiro e tudo que aconteceu, né? O que Dom João VI fez, afinal. E eu acho que também na época a gente estava relendo, né, a história, revendo a história, falando mais do cotidiano dessa vinda da família real, né? Então, acho que eu me entusiasmei muito por esse tema, acho que todo mundo se entusiasmou, e eu aí saiu esse livro, e foi muito bacana também, né? De fazer, de estudar esse período, né? Tão importante, né, para o Brasil, né? Essa família real, a primeira vez que uma família real vem para a sua colônia falar dessas relações todas, foi muito bacana. Estudar isso foi muito bacana. Acho que tem isso. Eu tenho essa coisa de que até o Bartolomeu Campos fala, que o escritor, ele é leitor, né? A gente é o nosso próprio leitor, então a gente prefere ficar lendo do que escrever, às vezes fica querendo ficar pesquisando e lendo, né? No meu caso, né, que tem esse primeiro momento de pesquisa, né? É muito bom ler e estudar, né? Mas, enfim, tem uma hora tem que largar e tem que inventar, porque é um livro de ficção, né? E só que com temas históricos, né? E aí eu também depois fiz o Lud e os Fantasmas da Biblioteca Nacional, que é para falar da história dessa biblioteca real, né, que veio com Dom João VI, e falar de toda essa história e de todas as preciosidades que ela tem, e que a gente comemorou com uma exposição, né, das obras raras, de todos os mapas e bíblias e tudo, né, da família do tesouro lá, português, da Biblioteca Real. E aí, em 2016, eu já estava na Manati, a chegada da família real também, eu saí da Salamandra, né? Esses livros, Lud na TV e Lud vai à praia, são da Salamandra, com as ilustrações de Humberto Guimarães, maravilhoso, e fui para Manati com o Lud na chegada da família real, Lud os Fantasmas, e o Lud na Floresta da Tijuca.
com as ilustrações do Eduardo Albini, também incríveis. E foi muito legal. O Lude na Floresta da Tijuca também foi incrível, estudar a história da floresta, né? A primeira experiência de reflorestamento na América Latina, saber de toda essa história. E todos esses livros, todas essas passagens, tem sempre a questão da escravidão, né? No Lude na Floresta da Tijuca tem bastante isso, né? Essa questão tem uma lenda, né, que fala que era o Major Asher e 6 escravos, né, 6 escravizados lá reflorestando, né? E foi isso mesmo até um determinado momento, quando se liberou trabalhadores, né, assalariados para fazer o reflorestamento, né? Mas que é incrível um reflorestamento que hoje a gente vê que tem essa área reflorestada. E foi muito bacana ter feito também, pesquisado, ter ido para lá, né, para a floresta várias vezes. A Bia Hetzel, a editora, escritora, né, Bia Hetzel, ela ia comigo, ela conhecia muito a floresta, a história. Então, nós fomos muitas vezes e essa experiência de estar lá é muito, muito bacana, de estar no lugar, no espaço. Aí, assim, entre esses livros da Lud, né, eu trabalhei em escolas, né, e também estava fazendo minha tese de mestrado, que foi sobre processo de criação, né? Eu entrevistei vários escritores e ilustradores para a gente conversar sobre qual é a especificidade, qual é a característica de um escritor de literatura infantil, que é diferente de um escritor de literatura adulta e de um ilustrador, né? E eu vi, né, todos esses artistas, né? E fazendo a tese foi que eu tive a ideia de fazer o primeiro livro, que é uma biografia ficcional, né? Que é o Minhas Memórias de Lobato, que é o livro que eu trabalhava numa escola nos anos 90, e a professora do quarto ano, ela estava lendo Monteiro Lobato para as crianças, e as crianças estavam muito mobilizadas, a escola toda muito mobilizada, muito animada, né, com os livros, e eles queriam, então, alguém que falasse sobre a vida do Monteiro Lobato para elas. E aí eu chamei Luiz Raul Machado, né? Eu trabalhava lá, chamei Luiz Raul Machado para dar uma palestra para as crianças, para ele falar um pouco da vida do Lobato. E as crianças realmente estavam muito, muito animadas, mas só que um menino estava animado demais. E o menino sabia muitas coisas e deu muita... E enquanto o Luiz Raul falava, o menino falava antes, falava que Monteiro Lobato foi preso pelo Getúlio, que Monteiro Lobato vendeu 1 milhão de livros, falava as coisas mais assim sensacionalistas, assim, né? E aquilo foi me dando uma ideia. Eu estava, na época, lendo O Anjo Pornográfico, né, do Rui Castro, A Vida do Nelson Rodrigues, e comecei a pensar, será que as crianças também não gostariam de saber a vida do Monteiro Lobato num livro, né? E aí eu comecei a pensar nisso e comecei a imaginar como eu iria contar essa história, a vida do Lobato, né? E aí eu fui reler Memórias da Emília, que é um livro que a Emília conta as memórias dela mesma, né? E só que ela manda o Visconde escrever, que ela não quer cansar a mão dela e tal. E aí o Visconde que conta as memórias da Emília, né?
E aí ele vai contando, até que o Visconde se cansa, né? Porque a Emília trata o Visconde como se fosse um saco de pancada, né? E trata muito mal o Visconde, e aí o Visconde se revolta e escreve nas próprias memórias que a Emília é uma pessoa horrível, sem coração, né? Denuncia a Emília nas próprias memórias. Aí a Emília lê aquilo e diz que eu sou assim mesmo, agora deixa que eu cuido disso aqui, vai embora, que eu escreva. Aí a Emília começa a inventar coisas que nunca aconteceram na vida dela, que foi para Hollywood, que foi fazer cinema, enfim. Aí é um livro incrível também. E aí eu pensei nisso, né? Pensei de escrever um livro que a Emília resolve escrever a vida do autor dela, né? E aí ela manda o Visconde escrever. Só que quando o Visconde vai escrever, ele vai pesquisar, né? E aí ele pesquisa e o Lobato só criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo quando ele tinha quase 40 anos, né? Antes ele escreveu Urupês, escreveu Jeca Tatu, né? Escreveu vários livros, foi o inimigo da Semana de 22, né? Né? O Lobato é um cara polêmico, né? Era um jornalista, um escritor, uma pessoa muito polêmica, né? Então aí a Emília vai ficando danada porque não chega o momento que ele inventa o sítio, aí ela começa a se meter na história e ela começa a escrever coisas que nunca aconteceram na vida do Lobato. E aí o livro ficou muito bacana, as ilustrações são do Laerte. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aí é esse aqui, o livro. As ilustrações aqui do Laerte. Aí esse livro foi lançado pela Companhia das Letrinhas, né? E na época a Lili Schwartz era a editora, e ela me perguntou o que eu achava de eu escrever sobre o Mário de Andrade, um livro para criança sobre o Mário de Andrade. E aí eu, na hora, achei incrível, porque eu assim, tive assim, estudei muito a Semana de 22, né, na adolescência, quando eu descobri, e as cartas do Mário para o Drummond, para o Bandeira, para o Fernando Sabino, elas foram publicadas, né, nos anos 80, né, também. Então, eu comecei a ler essas cartas e eu fiquei assim muito ligada ao Mário, né, a maneira dele escrever poesia e, dele ser assim uma pessoa que discutia a cultura, né? Ele era um intelectual, um artista, mas ele pensava a cultura, né? E depois fazendo o Mário que não é de Andrade. Esse é o Mário que não é de Andrade, ilustrações são do Sparta. E estudando mais é que eu fui pesquisando mais sobre toda essa, depois da Semana de 22, essa questão toda da cultura popular, né? Do Mário ter essa necessidade, né? De discutir, de mostrar as raízes do Brasil, a identidade do Brasil, a identidade cultural, de resgatar as músicas populares anônimas, né? As danças, né? Ah, tudo isso, né? Ele sai para uma pesquisa incrível no Nordeste, depois ele, como secretário de Cultura de São Paulo, né? Ele manda essa missão, né? Uma missão para resgatar tudo isso, né? Então, ele foi o primeiro a pensar essa questão do patrimônio e do patrimônio imaterial, né? De tudo isso. E aí, no livro, é que eu fui estudar mais isso, né? Essa questão do Mário tão importante, né?
da identidade nacional, da gente saber, da gente conhecer o Brasil, né? E não ter identidade de um, né? Na época do Mário era muito mais europeu, né? A nossa cultura é muito mais europeia, hoje é mais americana, né? Mas que ele tinha essa luta, né? De trazer a cultura popular anônima, né? De trazer os provérbios, né? No Macunaíma a gente vê isso, né? Muito, e de trazer para esse urbano que não conhece o mundo rural, assim, né? Da cultura popular, né? E depois eu fiz esse aqui, que é A Vida do Machado de Assis. Joaquim Maria, estátua de Machado de Assis. E também foi muito, muito legal ter feito. Aí eu voltei me voltei para a obra do Machado e fiz uma história que é a estátua do Machado de Assis, que fica lá na BL, né? Lá na Academia Brasileira de Letras, e ela toma vida, e dois adolescentes saem com essa estátua à procura do Rio de Machado. Né? Então, tem muito essa coisa do Rio nos livros. Né? E foi muito, muito bacana também ter escrito, ter estudado a obra do Machado, a juventude dele, porque a infância a gente não sabe muito, né? Mas a partir da juventude dele, ele já começa a publicar poesia, escrever críticas no jornal, né? As crônicas, me voltar para esse material, assim, foi muito bacana também. E aí, não sei, Márcia, o que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ou se vocês quiserem ir perguntando. A gente já tem vários comentários, né, no Tá bom. chat. A Jenny já postou vários. Eu também fui pensando em várias coisas para perguntar para você, mas, enfim, se você quiser ir um pouco mais para depois abrir, você fica bem à vontade. Eu posso falar da adaptação do sítio, né? Que foi uma coisa assim, para o Memórias de Lobato, eu estava usando os personagens do Lobato, né? Emília e Visconde. Então, eu tive que pedir autorização para a família do Lobato para publicar esse livro. E aí eles leram, a dona Joyce, a neta do Lobato, e aí eles gostaram e autorizaram. E aí, passados uns anos, eles me convidaram para fazer uma nova aventura do sítio. E eu fiquei muito assim, porque eu já, né, tenho a minha personagem, que eu não ia ficar fazendo isso, né? Escrevendo, né, escrevendo a obra do Lobato com o estilo do Lobato. Né? Mas eu era também a comemoração, né, dessa chegada do europeu no Brasil, e aí eu tive a ideia de fazer o sítio chegando no Brasil, o sítio do Pica-Pau chegando no Brasil com o Cabral. Né? E aí esse livro saiu, né, é o Sítio no Descobrimento, que, na verdade, hoje não pode ser esse título, né? Eu tenho que mudar urgentemente, né? Para o sítio na invasão, alguma coisa assim, o sítio no extermínio, alguma coisa assim, né? Tenho vontade de rever esse título e esse livro, né? E aí, ao mesmo tempo, a Globo ficou interessada em fazer o sítio, voltar a fazer, né, a adaptação do sítio para a TV, e a família do Lobato me indicou para ser uma das roteiristas. E aí eu fui, aí nós éramos 4 roteiristas, né? Era a Mariana Mesquita, o Tony Brandão, o Cláudio Lobato e eu. Nós éramos 4.
E o Thalma, né, o diretor, Roberto Thalma, ele queria que fosse uma adaptação fiel, mais passada nos anos 2000, né? Então, nós fizemos... E ele queria cada livro uma semana de duração, né? De segunda a quinta, uma novelinha de cada livro, né? Uma adaptação de cada livro. Então, foi um trabalho muito, muito intenso, né? E eu fiquei muito feliz, né, dele querer ele queria que fosse fiel, né? E a gente realmente foi bastante, né, fiel à obra, mas é claro que quando é adaptado a gente pode mudar, né? Adaptado para uma outra linguagem, né? Então a gente mudou, a gente, né, tinha muitas coisas que a gente teve que adaptar. Mas, como ele queria que fosse nos anos 2000, então, algumas coisas, a gente fez coisas assim que, na época, que houve uma geração que adorava o Sítio dos anos 70, né, da televisão. Então, a nossa foi muito esperada para as pessoas meio que criticarem muito, né, porque a primeira adaptação da Globo foi muito marcante, né? Durou 10 anos, né? Por aí, e realmente foi muito bacana aquela adaptação. Foi assim, emblemática aquela adaptação, as músicas até hoje, né? A gente, música do Gil, música do Sérgio Ricardo, e a Emília Radice Migliaccio, maravilhosa, Dona Benta, todos os atores, né? O Visconde, e aí, quando a gente estreou, então teve essa coisa de ter uma modernização, né? Então, por exemplo, a Dona Benta tinha computador, e só que a gente fez isso tudo muito delicado. Ela tinha computador porque o Lobato fala que a Dona Benta vivia cheia de livros, né? A biblioteca dela era super atual, ela recebia livros, jornais, né? O tempo todo, ela era informada, né? Era muito informada, né? E aí a gente achou que ela tinha que ter um computador e ela falava com o Pedrinho pelo e-mail, né? Só que isso tudo também de uma maneira muito delicada. Ela botava no computador né, o paninho era de crochê, sabe? E quando se mandava um e-mail, né, a gente fazia, quer dizer, o pessoal do recurso técnico lá fazia o fio de eletricidade, né? Os passarinhos comentando o que a Dona Benta estava falando com o Pedrinho, né? Então era tudo muito, muito feito com muita delicadeza, assim. E claro que à noite era sempre os livros, né? Então mostrando que o fato de ter computador não é uma vai parar de ler, né? Não vai parar de ler. O livro está lá e o computador também, e que bom, né? Que tem essas duas possibilidades, né? E no caso da tia Anastácia, a gente botou... Ela ganha a Dona Benta compra um micro-ondas. Aí a gente também fez umas coisas bem divertidas, assim, com o Saci, com a tia Anastácia, com micro-ondas. Então, tudo foi feito assim, sem perder a, a originalidade lá do Lobato, mas colocando coisas modernas, né? Que a gente até hoje vive essa questão, né? Da modernidade e das coisas antigas, que são melhores, né? No caso da comida, é bem melhor ali no fogão ou no forno a lenha e tal, né? Mas foi muito, muito bacana também ter feito, mas é uma vida assim sem fim, né? Essa questão de televisão, você não para, você trabalha o tempo todo, mas foi muito, muito, muito bacana, muito bacana. E foi assim uma febre, né? De festa do sítio, de todas as crianças lendo,
Então, foi um resgate assim, da obra do Lobato, foi muito bacana. E deixa eu ver quem mais. Então, Luciana, Diego. você quer que eu já vá falando para você as perguntas? Pode ser. Algumas perguntas, e aí depois você também já vai juntando com a sua fala mais, né? Que a gente tem bastante perguntas. Tá bom, vamos lá. Então, da parte da Jane. Podemos dizer que você escreve biografias romanceadas, por exemplo, em Lampião na Cabeça? Quanto é história inventada? Existe medida certa? É verdade. Aí depois teve o Lampião, né? Saí dos artistas e fui para o bandido. Né? Pois é, tem uma coisa assim que acontece, que é você ter as ideias da sua cabeça, né? E você ser chamada por uma editora, e no caso a Rocco, a Ana me convidou, era a editora na época, para falar sobre o Lampião. Né? E na época eu achei que foi assim muita coincidência, porque a gente, nos anos 2000, teve essa festa, né, dos 500 anos, e aí teve várias exposições, né, exposições em várias cidades, e teve uma exposição com o tema do cangaço. E eu fui nessa exposição, e quando eu cheguei lá, todo mundo ficou maravilhado assim, com a exposição, porque as roupas do cangaço são lindas, né? São coloridas, né? São bordadas, as bolsas, né? As calças, tudo lindo, maravilhoso. E aí, depois as fotos, enfim, mas as roupas, né? E as bolsas que chamaram a atenção de todo mundo, porque a gente tem as fotos em preto e branco, e quando vê as roupas ali, né? E essa cor toda, é um contraste com a violência toda do cangaço e com né, a coisa, né, triste do cangaço, né, e aquela cor toda, né, das roupas. E aí aquilo ficou na minha cabeça de alguma maneira. Né? E aí, quando a Ana me chamou, eu me lembrei dessa exposição, né, dessas roupas, dessa alegria das cores e da beleza das roupas, do bordado e tudo. E pensei, e comecei a pensar como é que eu ia escrever, e aí eu pensei numa escritora, né, tendo a incumbência de escrever sobre a vida do Lampião. E aí fui escrevendo e realmente fui escrevendo a partir do meu problema, né? Do meu problema. Porque você vai lendo sobre a vida do Lampião, porque tem uma coisa que é o Lampião do cinema, do herói, né? do Robin Hood nacional, do cordel, né? Que glorifica, né? Que romantiza, né? A figura do Lampião. E tem outra coisa que são os historiadores, né? E os historiadores não glorificam, não romantizam. Ele era realmente um bandido, ele não tinha nenhuma ideologia social, ele não tinha nenhuma vontade de fazer uma revolução, ele queria ficar rico, ele queria ser um coronel, né? Resumindo, né? Mas é claro que tem a juventude do Lampião tem uma coisa incrível assim, dele ser muito inteligente, dele ter aprendido a ler, dele ser muito talentoso, né? dele dançar muito bem, dele cantar muito bem, né? E aí vem a morte do pai
e essas coisas todas daquela época, das famílias, né, se guerreando, né, dos vizinhos, qualquer coisa, tem uma arma em casa e era tudo assim, né? Naquela época, né? No interior do sertão, a violência era muito grande, e ele vai entrando num bando de um outro cangaceiro, né, muito famoso, até ele se tornar o Lampião, né, até ele se tornar o chefe do bando. Né? Mas aí eu acho que, nesse caso, nesse livro, realmente eu conto a minha experiência. Né? Como é que eu vou contar a história de um bandido, de um assassino, né? Aí, realmente é um livro que eu fiquei muito... foi muito difícil de escrever. E aí eu passei a contar a minha história, né? Contei a história de descobrir que não tem esse mito, né? do Robin Hood brasileiro. E aí a escritora do meu livro desiste de escrever, né? Desiste, não vai escrever sobre um assassino, mesmo por mesmo assim, por todas as questões sociais, né? O período histórico daquela época, né? Porque você lá naquela época, nos anos 20, anos 30, você não tinha educação, você não tinha o poder público atuando ali, era tudo bandido, a polícia era bandido, né? Tudo era sem proteção nenhuma do governo, né? Mesmo assim, ela desiste de escrever. Só que um dia ela acorda com um lampião, com uma arma apontando para ela, dizendo que ela tem que escrever a história dele. Uhum. E aí os dois começam a discutir, e a falar, e a conversar, e eu acho que realmente, Jenny, eu sinto isso. Por mais maluco que seja, quando você está muito envolvido né, com o personagem, no caso, o Lampião, ou o Mário, ou o Machado, Noel Rosa, também escrevi sobre a vida do Noel Rosa, você sente eles perto de você. Acho que tem isso, né? Então, tem um pouco de verdade nessa situação maluca de achar que o personagem está do seu lado mandando você escrever. Né? É que você fica vivendo aquilo. Eu acho que não é só o escritor que sente isso. Eu acho que qualquer trabalho, quando você está envolvida, tudo, né? Tudo conspira para aquilo. Né? Você está achando que tudo é em função daquilo. Né? Você fica realmente muito obsessiva, né? Quando você está num trabalho, você só pensa naquilo. Né? Então, acho que realmente o Lampião tem muito a ver com esse meu dia a dia de com esse trabalho de biografias, né? De ficar ali obcecada pela história do personagem. Luciana, eu vou agora mesclar um pouco, vou colocar também uma questão que me ficou aqui batendo. Você recebe mensagem dos seus leitores, criança? Percebe como eles se apropriam dos personagens inventados por você? Como que é essa sensação, como, né, assim, qual esse retorno para você como escritora? Você podia comentar um pouquinho? Uhum, claro. Hum. É muito, muito bacana. Eu adoro, eu realmente vou muito nas escolas. No caso assim de mensagem, eles não mandam tanto, mas às vezes cartas, né? Eles fazem trabalhos e as professoras me dão as cartas. Eu já tentei dizer que eles podem escrever para o meu e-mail, e às vezes escrevem, mas realmente é mais ali no encontro mesmo.
mas eu sinto muita afetividade, fico muito empolgada. Realmente, eu fico muito empolgada quando eu vou nas escolas e tem esse trabalho de leitura profundo, né? De ler o livro junto com as crianças, de discutir cada palavra, cada situação. Realmente, quando as escolas, né, levam esse trabalho a sério, quando tem essa mediação mesmo, né, é incrível. Eu fico muito empolgada mesmo, saio muito entusiasmada para escrever. Agora mesmo, assim, eu fico falando para as crianças que eu tenho vontade de fazer a Lud na pandemia, né? Lud falando dessa nossa época, né? Aí elas ficam vibrando, ficam, que legal, vai ser o Lud contra o Bolsonaro. Elas já começam as escolas mais alternativas, né, falam isso, mas elas se entusiasmam muito, né, com essa ideia, e eu acho que isso me motiva mesmo a Pois é, escrever. a esse respeito, até a Jane também comentou quando você falou da Lud na revolta da vacina, né? Ela disse assim, fez aqui um comentário que nunca foi tão atual, então acho que vai na É, direção do que você já está trazendo. é Mas aí verdade. eu queria trazer também uma contribuição do Marcelo, que ele diz, quando você estava falando da pesquisa histórica, dos eventos históricos, da série, da Lud, né? Tendo que dar conta um pouco dessas diferentes temporalidades. Então, ele vai dizer que é muito interessante, né? Essa perspectiva. Isso é interessante, as novas formas de nomear eventos históricos, né? Talvez ele mesmo depois possa comentar um pouquinho. E aí ele pergunta: a diferença na concepção de criança da primeira versão do sítio para a segunda? A mim me parece que sim, pois percebo uma tendência a confundir ludicidade com infantilização. O que você acha disso aí, Luciana? Do sítio ou da Lud? Não entendi muito bem. Marcelo está aí? Você quer falar, Marcelo? Do Explicar melhor? Sítio. Do Eu sítio. sou um fã da Aham. primeira versão do Sítio. Eu digo mesmo que o meu processo de letramento ele se deu muito mais lendo. E quando você falou em Sérgio Ricardo, se tem uma música que para mim marca uma diferença entre as músicas do primeiro disco do Sítio e os posteriores, é o próprio Sérgio Ricardo na letra de Emília, quando ele diz que as cruzes se cravam no raiar do dia. Quer dizer, isso é uma imagem, né? Por mais que o sol se esconda e cruzes se cravem no raiar do dia. Quer dizer, eu me lembro de eu criança, lendo isso, essa imagem, e eu percebo que as versões posteriores do Sítio são muito mais leves. Né? Você tem a música do Tio Barnabé, que bate com a perna, né? Bate com o pé na pedra, bate com a perna preta, quem bate com o pé firme e forte não tem medo. Então, quer dizer, você tem um jogo de palavras, uma riqueza poética que não me parece ser repetido posteriormente. E mais, quer dizer, o medo que eu percebo de entrar, até mesmo no segundo segmento, com o sétimo, oitavo ano, com temas os quais são muito delicados, mas que eles têm total conhecimento aí fora. Né? Quer dizer, eu acho que essa sacralização também da infância, não poder conversar, um certo moralismo, eu acho. Eu acho que na primeira versão havia um respeito maior com a criança, com a inteligência da criança. Hoje, me parece que a gente acha que a criança é um pouco inteligente. Quer dizer, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu tenho a impressão que hoje a gente pensa que a criança é menos inteligente do que ela realmente é. Que ela não seja capaz de ser mediada, quer dizer. E aí eu fico pensando se o problema é a mediação ou é a criança.
Mas, enfim, a minha questão é essa, entre a ludicidade e a infantilização, que eu acho que não há problema em você tangenciar temas que são sociais, que são, enfim, que podem trazer questionamentos, né? E aí você tem que estar preparado para debater. Não sei, porque a que eu participei, né, foi em 2001. Não está no ar mais, né? Não sei qual é a de agora, não sei se tem alguma de agora. Mas a gente realmente fez muito fiel à obra do Lobato. E as músicas eram as mesmas. Talvez essa do Sérgio Ricardo não foi, acho que fizeram uma outra da Emília, mas a maioria das músicas eram as mesmas. Assim. Realmente não sinto isso na nossa. Acho que foi super séria, tratando a criança como um adulto, assim, sem subestimar a criança. A gente realmente trabalhava assim, Eu não digo, com eu a não digo, linguagem do Lobato. eu não pensei nem no processo da roteirização ou da adaptação. Eu pensei no próprio veículo, quer dizer, nesse processo de formação do leitor. Enfim, não tanto não tanto para o escritor, mas para o veiculador. Quer dizer, eu não sei até que ponto isso é cortado, isso é editado, entende? Eu não falo da obra escrita e do roteiro pronto. Eu falo da obra televisada, da obra finalizada, entende? Entendi. Não sei te falar, assim, a direção... Eu me lembro assim que foi muito impactante quando eu fui ver o primeiro episódio, né? Os roteiristas foram ver o primeiro episódio com jornalistas, né? Porque era a volta do sítio para a Globo, essas coisas. E foi um impacto tão grande. A gente vê externa, né? A gente vê mato, natureza, ribeirão, sítio, né? Animais. Então foi uma loucura isso, assim. Porque desculpa, gente, desculpa. Desculpa. Aí, Não, que a magia está ali, ninguém duvida. Tá? não, A mas magia está ali, não é isso, que imagina. saiu assim é porque a Globo passou um tempo muito, né, com os programas de auditório, tipo Angélica, tipo Xuxa. Então, isso foi assim, todo mundo dizia, todo mundo via, passava na hora do almoço, foi realmente mágico mesmo, né? Agora, não sei, realmente era mais rápido, talvez, né? A linguagem da televisão mudou. Eu achava isso chato, né? Se cortar, assim, estar numa cena e cortar para outra. E eu acho que isso acontecia muito. Você está numa cena e cortava para outra. E que nos anos 70 você não tinha tanta essa pressa, ficava numa cena há muito tempo, e aí conversava mais, elaborava mais, de repente tinha essa questão, né? Não sei. Eu também não, é uma impressão, né? É uma sensação. Como professor, também vejo isso às vezes em alguns debates por assunto. Eu percebo que a minha época de formação ela tinha uma possibilidade de você ter dúvidas, eu penso. E a mediação hoje, eu não sei se também há essa pressa, né? Eu acho que o próprio docente hoje da escola municipal, ele tem muita dificuldade de ler. E aí, como formador, como mediador, não dá para você não ler.
E aí, obviamente, eu acho que tem toda uma questão social que vai mudando o tempo das coisas. E aí fica a impressão, por isso a dúvida. Eu lancei a dúvida, porque, na verdade, a impressão que eu tinha dessa falta de profundidade, mas não tem a ver com a obra e nem com a adaptação. Tem a Entendi, ver com essa entendi. veiculação, com essa Uhum, edição uhum. imagética, enfim. E aí ficou a dúvida, porque sempre foi essa impressão. Entendi. Entende? A Sônia Travassos, a tese dela de mestrado é sobre Monteiro Lobato lido hoje nas escolas. Como é ler Monteiro Lobato hoje nas escolas? É claro que a tese já tem alguns anos, né? Mas e aí ela tem a prática, ela foi no Pedro II, né? E seguiu algumas aulas, né? E ela dizia que algumas professoras usavam o sítio da TV, né? E depois liam e ficavam sempre voltando para o texto, que aquilo meio que estimulava as crianças a continuarem a ler o texto, né? Porque a adaptação é aquilo, né? Talvez rápido, né? Mas que o livro ele vá mais, né? Vá mais, seja mais profundo, né? Trabalhe mais as questões, né? Então é bem legal essa tese. Mas realmente eram crianças acho que crianças de quarto ano, quinto ano, assim, que liam, né? Que estavam lendo na época que ela fez a pesquisa. Luciana, Obrigado. Nada. Marcelo, então, para deslocar mais um pouquinho, nós temos de novo algumas questões da Jenny. Lude é Emiliana e Luciana é mais Dona Benta? Ou podemos dizer que a escritora Luciana é o sítio inteiro? E ainda ela, que aí foi aquilo que eu comentei, Lude na revolta da vacina nunca foi tão atual. Os alunos leitores ficam assombrados quando leem que houve gente que não queria se vacinar na época, né? E assim, mais uma questão que ela faz, vou fazer um bloco assim, Lude na chegada e no Bota Fora da Família Real, faz também uma volta ao passado, através do arco do Teles. Este local foi escolhido por lembrar o túnel do tempo? Talvez você pudesse, então, falar um pouquinho dessas questões, né? Para não ficar muita coisa. Tá. Então, eu acho que na Lude, a Lude é bastante emiliana, mas eu noto assim na Lude que eu sou muito mais Dona Sandra, né? Hoje eu sou muito mais Dona Sandra, que é a mãe da Lude, né? Que seria a Dona Benta lá, inspirada da Dona Benta, mas eu acho que eu trago muito esse mundo, esse olhar da mãe, né? Da mãe e do pai. Eu acho que a Lude, né? Uma vez eu cheguei numa escola e a professora, a Isabela Zappa, falou assim: é tão legal porque as crianças, os pais colocam tudo direitinho. Nós vamos para o passado, mas ninguém pode falar nada que se remeta ao nosso presente. Não pode mudar a história não pode ser mudada, vamos fazer tudo certinho, a história foi essa, o Pereira Passos expulsou as pessoas pobres do centro, não sei o quê. E aí, quando as crianças chegam, fazem tudo errado. Querem mudar a história. Não, não vamos deixar ele derrubar os prédios onde as pessoas moram, né? Não vamos deixar ele expulsar as pessoas pobres, vamos lutar, né? Então eles entram na revolta da vacina, né? Mas os pais tinham combinado que era tudo certinho. Então ela fala isso que acho que é criança contra adultos, que eu acho que o Lobato, né, de alguma maneira bota isso bem, né? O Lobato faz Dona Benta e Tia Anastácia morrem de medo de tudo, né? Você não pode pensar em, né,
Só que elas acabam entrando nesse mundo maravilhoso das crianças, né? Do pode pirim-pim-pim, e vão entrando e vão topando, e que o adulto também pode ser intrépido, né? Transgressor, né? Que não é só a criança, né? Mas ele coloca isso bem, né? Que Emília, Narizinho, Pedrinho e Visconde estão sempre, né, nesse mundo da fantasia, né, e que Dona Benta e Tia Anastácia cuidam de que tudo corra bem, né, da comida, do livro, do carinho, do amor, né? E as crianças viajam e elas dão sustentam isso tudo para eles. E a Dona Sandra e o seu Marcos, lá da Minha Lude, é mais ou menos isso. Mais ou menos, né? E que as crianças estão sempre querendo mudar a história, né? Então, mas eu acho que eu coloco muito a Dona Sandra nas histórias e os problemas, né? Da Dona Sandra, da economia, do trabalho, né? De ter filhos no Rio de Janeiro, da violência, tudo isso acho que entra na Lude, né? E a chegada da família, realmente o Arco do Teles virou o túnel do tempo, meu túnel do tempo, lá daquela série americana, que meus irmãos e eu víamos e adorávamos. Então, realmente, o Arco do Teles virou esse túnel do tempo. E o que mais que ela falou? O que mais que a Jenny falou? Tô aqui, Lu, tô falando muito, Lu. Márcia, a professora. Muita saudade. Lu, tô por aqui, é muita pergunta, Lu, mas tem respondido tudo. Que bom, que bom. Ô, Luciana, eu queria acrescentar uma, e também um pouco na carona da Jenny, no seguinte aspecto, né? Que é, assim, quanto você consegue opinar sobre as ilustrações, o projeto gráfico, como essa questão, né, da escritora Luciana, os seus editores, com os seus ilustradores. Aí, nessa direção, a Jenny também falou o seguinte: História do Rio de Janeiro através da arte é um livro belíssimo, com um projeto gráfico especial. Em que medida você participou da seleção das imagens, mapas, pinturas? Faziam parte das suas pesquisas para a escrita do livro? Então, dá para você comentar um pouquinho sobre essa questão? Claro, claro. Olha, eu me lembro que, por incrível que pareça... Só um minutinho, eu vou acender a luz aqui. Tá. Pronto. Está meio escuro aqui para mim. Pronto. Tá. Acho que no primeiro livro eu sugeri o Humberto Guimarães, da primeira edição da Lude Vai à Praia. A primeira edição é essa aqui. Eu lembro bem. Né? E aí eu sugeri, e a Márcia Hartmann acatou. Ela entrou em contato com ele, foi assim muito bacana. E depois ele continuou até a Lude na Revolta, na Vacina, a ilustração é dele, né? E depois, geral, não sei, depois aconteceu das editoras sempre apresentarem alguém. Então, eu já não tive participação, mas sempre me mandavam, mas eu acho que realmente eu não tenho... eu acho que é uma nova interpretação que ele dá para a história, né? Eu não apito muito nisso, assim. Elas me mandam e eu sempre fico muito contente, assim, gosto muito do trabalho, de ver a interpretação, de ver depois as ilustrações. E a História do Rio através da arte, eu realmente não participei, mas eu acho que foi assim. Eu contei a história do Rio e eles que depois também que fizeram essa pesquisa, né? A editora, né, a Camila Pellegrino, que fez essa pesquisa de que imagens, de que pinturas iriam constar no livro, né?
E isso é bacana da Jenny lembrar que tem isso, né? Que eu tenho essa essa oposição, né? De eu trabalhar com temas muito didáticos, assim, né? Temas históricos, né? E de estar muito ligada a informativo, né? A um livro informativo, né? Um livro que informa, né? Mas que eu, né, quero, né, trabalhar com a ficção, né? Geralmente, meus livros são de ficção, com temas históricos. Não fica essa luta, né? Luta, a informação é interessante, mas eu tenho que destruir a informação, ou eu tenho que desconstruir a informação, né? E fazer uma nova história. E deixar o livro com as professoras, né? Ele Revolta da Vacina dá uma ideia do que foi a Revolta da Vacina, o que foi o Bota Abaixo, mas que ele não quer ensinar, né? Mas é claro que eu sei que acaba ensinando, acaba instigando, né? O conhecimento desses momentos, né? Mas aí tem livros que são informativos, né? Esse livro, o Rio através da Arte, a única coisa ficcional é que é o Pão de Açúcar contando a história, né? O Pão de Açúcar que conta a história do Rio. E o Quilombo do Leblon é um livro sobre um quilombo, né? Que existiu no Leblon. Então, fala sobre o movimento abolicionista, fala sobre todo esse movimento abolicionista no Brasil inteiro, e que essa luta, né, pelo fim da escravidão, e sobre esses quilombos no Rio de Janeiro inteiro, em outras cidades, vários quilombos, mas que eu sinto que também ficou muito informativo, mas que era a história me deixou muito entusiasmada com aquela história, que a gente não fala muito, né, do movimento abolicionista, nem das fugas em massa, né, nem, né, não se fala muito do antes da abolição, né, que a gente, né, tinha, né, muitos quilombos e muitas fugas em massa, né, dos escravizados. E eu acho que esse livro talvez seja mais informativo também. Uhum. Então, Luciana, também a Jenny teve outra contribuição. Em Minhas Memórias de Lobato, você se apropriou das memórias de Emília. O livro super mereceu o Jabuti. Olha aí, a Jenny como jurada. Parece Lobato escrevendo tamanha sua relação com o autor. Acho que você foi tomada pelo espírito de Emília, pobre do Visconde. E aqui, aí que o Marcelo entrou, isso é interessante, as novas formas de nomear os eventos históricos, a gente já trouxe. E teve a Luísa Braz também, que é a Luísa, que está aí, que fala de ideias maravilhosas, assim, te super parabenizando, tá, Luciana? Não sei em que momento que a Luísa falou que ideia maravilhosa, Luciana, mas depois, se você quiser também, Luísa, comentar, acho que a gente tem um tempinho ainda, tá bom? E teve a Vitória também, eu já vou logo fazer um bloco, mas eu acho que você até já comentou, mas, enfim. Você teve alguma dificuldade na adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV? Se teve, poderia comentar sobre isso? Eu acho que, assim, não dá para a gente falar sobre toda essa questão, né, do racismo em Lobato, né? Eu acho que a gente notou isso, né? Porque a gente, né, nós quatro, os roteiristas, a gente releu a obra e ficou realmente muito chocado. Era uma coisa que, é claro, que eu já ficava chocada, mas isso não vinha à tona, né? A gente não se discutia isso, né? Antigamente, né? Antes de uns 10 anos atrás, né?
Então, eu acho que a gente, numa adaptação, eu acho certo, eu acho, nessa adaptação, a gente mudou muitas as falas da Emília, que eram muito agressivas a tia Anastácia, né? E também colocamos... Mas eu não acho que isso deva acontecer na obra do Lobato, essa adaptação de tirar essas agressões da Emília. Eu acho que é a obra dele, acho que a gente não deve mudar, deve se discutir com o aluno. Isso, né, que a gente está discutindo aqui. Olha, ele é de uma outra época, esses trechos são ofensivos, são chocantes, mas ele era de uma outra época, né? E que a gente pode até ver que isso vai mudando, né? Que Lobato escreveu até 1940 e muitos anos, e essa relação dele, Lobato, com a personagem de Anastácia vai mudando, né? Então, eu acho que a gente colocou a Emília não tão agressiva, né? E tem em determinadas obras que a Emília é agressiva, é ditadora, né? A Emília é muito né? Ela tem uma fase muito bobinha, muito transgressora, que muda as palavras, que tem toda uma imaginação incrível, mas ela também tem determinados livros que ela é muito ditadora, muito mandona, e ela não tem ninguém, só a Narizinho, né, que tenta, discute com ela. Né? A Narizinho está sempre contra a Emília, né? Em várias obras, ela é que manda a Emília, mas a Emília vai num crescendo que a Narizinho some, né? Em muitas obras. Mas então foi isso que a gente mudou, a gente tirou essas agressões da Emília com a tia Anastácia e colocamos a Dona Benta na cozinha também. A gente colocou a Dona Benta na cozinha, as crianças na cozinha. A gente fez algumas coisas assim, né? E também, assim, no livro Caçadas de Pedrinho, a gente não quiseram, porque, não sei se vocês se lembram, mas as crianças matam uma onça, né? Uma onça que está atacando o sítio. E aí a direção não queria que a gente fizesse isso. Então, a gente fez um grupo que é um grupo de caçadores matando a onça e a turma do sítio em defesa da onça. Mas isso tudo para assim, é claro que hoje a gente tem, eu lá acho que tinha consciência que se você tem uma onça na sua frente, você vai matar a onça, se você puder, né? E que acho que o Lobato, quando escreveu, realmente nunca imaginou que uma criança, por ler esse livro, vá matar a onça, né? É uma aventura, é uma história da infância dele, né? A infância dele numa fazenda, dele tendo arma, né? Uma arma de criança, caçando onça. Então, ele tinha esse sonho, né? E aí ele coloca no Caçadas de Pedrinho. Eu acho que eu me lembro dessas coisas. Assim, eu me lembro nós, roteiristas, discutindo as palavras que a Emília inventa, tipo... ou as gírias, né? O Lobato traz muitas gírias, né, para a obra, foi o primeiro a botar as gírias, né? Ele era um texto coloquial, informal, e a gente manteve, mas um ou outro não queria, e aí a gente manteve, aí trazia as gírias de hoje, então ficava mesclando assim, coisas de hoje com as coisas do texto do Lobato. Então, a gente está se encaminhando para a finalização, lamentavelmente, porque a gente queria ouvindo a Luciana a tarde inteira, à noite, mas a gente tem, né, o adiantado da hora, então eu queria saber se a Luciana queria, assim,
dizer mais alguma coisa para o grupo? Uhum. Ouvir, então. Eu acho que é isso, eu acho que eu tenho essa questão, né, da literatura infantil está muito ligada à escola, né, às professoras, e eu acho isso maravilhoso, né, poder estar com o leitor, poder encontrar com o leitor. Mas tem isso, né, da gente estar sempre discutindo que a literatura não está para aqui para ensinar, não está para aqui para ser politicamente correta, né? Que isso né, é uma coisa da sociedade, dos pais, né, da escola, né, que o escritor de literatura infantil não tem essa, essa missão, né? Então, nesses últimos anos, a gente viu muito essa questão do politicamente correto, e isso mexeu muito comigo, assim, porque a Lud não é politicamente correta, né? A Lud é emiliana, então ela mente, ela faz coisas, né, que você teria... Enfim, quem faz coisas certas é a mãe, a dona Sandra, o ou outros meninos, ou os irmãos. Então, é uma coisa que eu venho tentando discutir com as editoras e com as escolas isso não chega, mas as editoras, com essa questão do politicamente correto, às vezes fica essa discussão, né? Então, Luciana, a gente vai querer também, pessoal, quem não escreveu no formulário, escreva para poder receber o certificado. Queria que, Luciana, depois me mandasse por WhatsApp o endereço para a gente poder enviar esse livro para ela, que foi o aniversário legal. de 3 anos da nossa roda, Legal. né? E aí a gente espera ter o segundo volume e terceiro, enfim. Continuar, né? Aí peço que você escreva lá depois o endereço para a gente poder enviar um exemplar para você, tá, Luciana? Depois você conta para a gente se gostou. Tá então, ótimo. gente, é com esse, né, entusiasmo que a gente espera que o nosso projeto tenha vida longa, nossas rodas rodem, 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 e faça a gente respirar cada vez de forma mais saudável, né, nessa vida. Então é isso. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada a Márcia. Obrigada, gente. Super obrigada. E um beijo Muito grande. obrigado. Obrigada por tudo.